Pessoal, hoje a gente vai ter vários assuntos, tá? Então a gente vai correr com os assuntos aqui, porque é, são vários tópicos, né? O primeiro dos tópicos, quem vai conduzir com a gente vai ser a Tati, explicando aí algumas mudanças que estão acontecendo operacionalmente e são importantes para a gente entender o que vai afetar na nossa operação, o que vai mudar na nossa operação, e tudo isso resultado, né, desses acontecimentos que infelizmente aconteceram no nosso mercado, agora com a margem dos 5%. Então, Tati, vou passar para você aqui, vou acompanhando aqui quem vai entrando, e aí depois eu volto com os demais tópicos. Beleza? Perfeito, Lu. Perfeito. Pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Igual como o Lu falou aí anteriormente, eu vou abordar com vocês aí a situação, né? Eu acredito que seja aí de conhecimento de todo mundo. Esse movimento que teve no mercado, com essa margem que já era muito esperada, desde abril, meados de abril aí, onde se saiu o primeiro movimento de que poderia ter esse aumento. Desde então, existia aquela questão de se colocar tabelas para digitação, se retira a tabela de digitação, e o que a gente viu, o impacto real dessa situação toda foi agora, né? Com o início das averbações, ficou muito claro para a gente que aqueles bancos que, por exemplo, não estavam cancelando as propostas que foram digitadas lá em abril, muitas propostas ficaram ativas na esteira e em alguns bancos, e o que gerou muito conflito de averbação. O que eu quero dizer para vocês com essa questão de conflito de averbação é o seguinte, e veio agregar também essa questão do que está todo mundo tratando aí como roubo de imagem, roubo de averbação, essa confusão toda que se deu. Existia propostas que já estavam na esteira há muito tempo, que averbaram margens de novas negociações que foram feitas nas nossas unidades aí, recentemente pelos nossos clientes, relatos diários aí de muitas propostas que, na realidade, foram feitas sem o consentimento do cliente, e essas margens averbaram, e isso gerou um transtorno muito grande. E desde da semana passada, a gente vem acompanhando o movimento dos bancos em relação a isso, os órgãos reguladores batendo muito em cima disso, porque o índice de reclamação que a gente tem recebido, que os próprios bancos têm recebido, é um número alarmante. E a gente já imaginou que fosse acontecer aí alguma coisa em relação de comunicação dos bancos, dos órgãos reguladores em relação a essas margens que estavam sendo averbadas sem consentimento dos clientes. E a gente vai atrás dessas informações, porque isso está impactando diretamente aí a qualidade das nossas operações, a qualidade do trabalho que a loja desenvolve junto com o cliente tem sido prejudicado com isso, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente vai chegar na unidade de vocês reclamando de alguma margem que está averbada, que ele não autorizou ser feito, e isso gera um transtorno, porque o contrato já está averbado, a gente já sabe que existe esse atraso no retorno do INSS dos arquivos para averbação e para desaverbar também essas margens que foram presas indevidamente. Eu hoje de manhã, eu praticamente falei aí com todos as gerências responsáveis pelos nossos bancos, e a gente tem aí algumas informações para publicar para vocês. Não são informações ainda que estão vindo de forma oficial pelo banco, mas eu acredito que nos próximos dias, já aí na terça-feira, a gente já vai ver o reflexo disso acontecendo. O que eu considero nesse momento a maior novidade em relação a essa situação das margens que estão sendo averbadas é que os bancos se uniram aí de uma forma para tentar conter o avanço dessas operações não autorizadas. A primeira mudança que eu acredito que vai impactar diretamente na gente, que a gente vai sentir a diferença aí nos próximos dias, é a questão dos bancos que operam com esteira invertida. Conversei hoje pela manhã com todos os gerentes responsáveis desses bancos que operam com esteira invertida, e existe um acordo entre eles, onde essa questão da averbação de esteira invertida ela vai parar. Os bancos vão retirar essas questões de averbar primeiro, para em posterior fazer a conferência dos documentos e pagar a proposta. Isso tende a não existir mais já nas próximas semanas. Alguns bancos aí já falam de maneira taxativa em data, que a partir aí do dia 3 já começa a ser retirada essas tabelas, essas opções de averbação dentro do próprio banco, e a tendência é que isso se estenda para todos.
não vem em forma de uma normativa, não vem aí como regra, igual tem a autorregulação, mas pelo que eu pude perceber em contato com os responsáveis, é que isso é como um acordo dos bancos, porque eles entendem esse movimento de averbação indevida de forma muito prejudicial, e a gente sabe que é. O que isso vem trazer de maior segurança? O que isso impacta a nossa operação, gente, de maneira prática? A gente sabe que quando o banco coloca uma margem em averbação invertida, se for uma operação não contratada ali pelo cliente, isso gera um transtorno grande. Por quê? Ele chega na sua loja, você vai orientar o cliente ali a fazer aí algum tipo de reclamação, pedir a desaverbação daquela margem para que ele efetue a operação com você. A gente sabe que os arquivos estão atrasados, isso está demorando, essa desaverbação está parada, ela está demorando, e isso está impactando diretamente o cliente, que é o responsável aí, que é aquele que precisa da urgência do crédito. Então, a averbação, parando essa situação da esteira ao contrário, vai tirar, em primeiro momento, essas operações de frente. Então, com isso, vocês vão ganhar vamos dizer assim, a praticidade da margem do cliente de uma operação indevida não estar averbada naquele primeiro momento. Então, as operações passam a seguir o fluxo de análise documental da esteira. Se for uma operação digital, vai ser avaliado toda a formalização digital e, em posterior, ela vai ser encaminhada para averbação. Um outro ponto que vale ser observado, as operações tendem a ter um prazo curto paradas nas esteiras. Por quê? É uma situação que vai acontecer em média, em prazo médio, isso é eu que estou estipulando com base nas conversas que eu tive, de 72 horas para que você formalize uma operação digitada. Então, essa coisa de você digitar uma proposta na esteira, deixar ela lá parada, não atuar, não colocar documento ou não orientar o seu cliente a dar prosseguimento na formalização digital, ela vai começar a cair por terra, porque o banco vai começar a derrubar essas propostas em um prazo médio de 72 horas, porque ele entende que uma operação digitada e não formalizada nesse prazo pode indicar ali uma operação não verdadeira, uma operação não consentida pelo cliente. Essa é uma das, talvez seja a segunda medida que vai impactar bastante, até mesmo porque, gente, operacionalmente falando, eu vejo que muitas vezes vocês digitam as propostas e deixam para anexar um documento ou colocar a formalização para andar um tempo depois. E a gente vai ter que ter uma atenção maior em relação a isso, porque isso vai gerar retrabalho. Porque a esteira que não for tratada devidamente, ela vai sofrer esses cancelamentos automáticos por parte do banco. E o terceiro tópico que eu vou abordar aí com vocês em relação a isso é a questão da formalização digital, que está ficando muito claro para a gente que os bancos estão migrando praticamente aí 100% das operações para essa modalidade, justamente para se ter uma garantia maior nas operações digitadas. Porque os bancos estão entendendo que a possibilidade de ser uma operação que o cliente, de fato, não contratou, ela é menor, tendo em vista que ele tem que dar a anuência dele ali, dar os aceites, fazer a foto, fazer as selfies e formalizar aquilo ali. Então, o banco está entendendo que um dos caminhos para evitar essa confusão que ficou aí nos últimos dias em termos de averbação indevida é fazer a formalização digital. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí os comunicados que estão sendo enviados, mas a gente está disparando constantemente esses informativos. Não sei se todo mundo viu, mas o próprio Itaú, a partir, se eu não me engano, a partir da terça-feira, agora dia 3, adota uma medida em relação a isso, inclusive para propostas de físico do Itaú, digitadas a partir agora do dia 3, necessariamente para confirmação da operação vai ser necessário uma selfie do cliente. A selfie não vai substituir a assinatura do cliente, mas o kit assinado sem a selfie também não vai validar dentro do banco. Então, é muito importante vocês ficarem atentos. É uma das medidas também do Itaú de contenção aí para quem está trabalhando com a formalização física, é a situação de se digitar e colocar uma selfie do cliente. Não vale você colocar a foto do cliente assinando o contrato, não vale, isso não vai substituir a assinatura e isso não vai validar. Para ser válida a operação, é necessário que o cliente esteja ciente que a foto está sendo tirada, olhar para a câmera. Você, inclusive, pode tirar a foto do cliente segurando a CCB, desde que não cubra o rosto do cliente,
mas o kit assinado sem essa foto não tem validade e a foto do cliente assinando sem o kit também, as vias anexadas também não vai valer. Então, gente, eu acredito que a gente esperava realmente que os bancos se movimentassem em relação a isso de alguma forma. A movimentação veio num tempo curto, acredito eu até, porque tem 15 dias que a gente nessa ciranda de averbação, muito se fala e muita pouca coisa a gente viu se efetivando. Mas eu acredito piamente que a partir de terça-feira, aí no retorno do feriado, a gente já vai começar a ver a aplicabilidade dessas novas, vamos dizer assim, ações do banco para conter essas operações que os clientes informam não estar contratando. Os bancos, da mesma forma que nós, como correspondentes bancários, sofremos com as contestações, os bancos também sofrem e têm impactos muito grandes e significativos. Então, eu acredito que isso vem aí para poder dar uma limpada nas práticas de mercado e nos ajudar, para a gente que desenvolve um trabalho sério nas nossas unidades, com os nossos clientes, eu acho que isso vai agregar sim e vai trazer uma segurança maior na nossa operação. É um momento que é necessário algum tipo de, vamos dizer assim, de retroagir, porque querendo ou não, a esteira invertida, ela te ajuda em um certo ponto, porque ela averba aquela operação que o seu cliente fez com você ali na loja. Mas, como está sendo feito um mau uso disso, os bancos vão ter que dar um passo para trás aí, até se organizar de uma forma mais coesa, e o nosso mercado, as esteiras voltarem a andar de uma forma mais tranquila. Inicialmente, seria aí, esses os maiores pontos de impacto operacional que a gente vai sentir nas próximas semanas. Ótimo, ótimo. E falando dessa questão do fim da esteira invertida, né, pessoal, como mais uma vez reforçar para vocês, a esteira invertida, a ideia da esteira invertida, ela não é ruim, ela inclusive é uma forma operacional muito bacana de você trabalhar, só que foi utilizado de uma forma errada pelos correspondentes, né, prejudicou demais a operação, automaticamente ela tem que ser revista e eu acredito que nesse momento, sim, a esteira invertida ela tem que ser retirada de opção de trabalho, até porque, se a gente pensar, a gente está final de outubro, vai chegar novembro, dezembro, janeiro, vem aumento salarial, se tudo der certo, 5% vira lei, vem aumento salarial. Se tiver esteira invertida, é o mesmo problema que vai ocorrer, né? E a gente, tenho certeza aí que quase todo mundo teve problema de ter que resolver o pepino do cliente de uma operação averbada fraudulenta, né? Então, pessoal, essas mudanças vão acontecer. O digital, a gente já vem falando isso há tempo, né? Ele tá com os dias contados, né, para as operações poderem ser feitas de forma manual. Então, isso é uma realidade. Deixa eu responder as duas situações aqui no chat. Do Júnior, né? Esperamos que o Itaú melhore o sistema de formalização, pois está dando muito bug. Sim, o Itaú ele está em processo, na verdade, é um dos bancos que está mais recentes da operação digital. Então, eles já estão trabalhando nisso, as áreas de tecnologia do banco estão sendo acionadas toda hora. Da Gisele, referente a desaverbações, estamos com contratos averbados indevidamente desde o dia 8. O que acontece nesse caso, Gi, alguns contratos eles estão demorando para desaverbar, porque o fluxo de desaverbação é o mesmo de averbação, né? Tem que ir o lote lá de desaverbação e retornar, né? Hoje a gente está com um lote de desaverbação, de averbação ou desaverbação do dia 16, foi o último retorno. Então, por exemplo, vamos lá que o teu contrato ele averbou no dia 8, entrou lá em contato com o banco para desaverbar e tal, e o banco demorou aí 5 dias úteis, mais ou menos, para mandar a desaverbação para o INSS. Já deu na próxima semana, na semana lá do dia 19, realmente ainda não veio a desaverbação. Então, tem muitos contratos que ainda não desaverbaram. Já começou a aparecer várias desaverbações, mas tem muitos ainda que estão em processo de desaverbação por causa dessa lentidão do INSS. Uma coisa normal, mas esperamos que todo mundo aí tenha os contratos desaverbados. Beleza, gente? Encerramos essa parte operacional, né? E se vocês tiverem alguma dúvida depois dessas mudanças, aí o pessoal de suporte, a Tati, o pessoal das regionais estão disponíveis aí para tirar dúvidas referente a essa parte. Um outro ponto só, concluindo também essa questão do problema, né? Desse problema que infelizmente nós passamos, é a questão das punições, né? Que muito se fala aí no mercado assim, quem fez isso acaba
não tendo nenhum tipo de penalização, e não é isso, tá, gente? O que acontece é que a gente tem um período muito curto do dia que aconteceu os problemas até hoje, né? Claro que nós que estamos na operação, a gente quer que isso aconteça de um dia para o outro, vamos lá, o bandido já seja preso e já aconteça todas as penalizações. E não acontece tão rápido dessa forma, né? Então, a autorregulação ela tem várias questões de qualidade, né? Vários índices, tanto para a promotora, para o agente certificado, como também para o banco. Então, é certo que vai acontecer bloqueios de operação, bloqueio de CPF, multa, bem provavelmente aí o C6 e o PAN tenham multa por causa do alto índice de reclamação. Então, ou seja, as penalizações elas vão acontecer ainda, mas a autorregulação ela tem um prazo para ela fazer teoricamente esse fechamento, né? E o fechamento da autorregulação desse período que nós estamos, ele é no final do ano. Então, a partir do final do ano, a gente vai ver realmente penalizações assim mais efetivas, né, para quem cometeu esses problemas, tá? Mas fiquem tranquilos que eu acredito que vai ter muita gente aí penalizada com essa má fé que foi realizada. Beleza? Agora a gente vai entrar num outro assunto, que é o assunto 2020, né? O que a gente vai fazer, quais são as opções de negócio ainda para 2020? Bom, a nossa operação de loja, né, gente, eu vou generalizar um pouquinho, né? A nossa operação de loja, a gente tende a trabalhar muito a nossa carteira, né? Então, por exemplo, né, o pessoal brinca, né? O que averbou, daqui em diante é só mais uns picadinhos. E aí vem uma mudança na estratégia que eu acho que a loja tem que fazer, pelo seguinte, daqui até o final do ano existe a operação, claro, vai voltar as portabilidades, acredito até que alguns bancos já retornaram a portabilidade, vai ter operações de refinanciamento de carteira, normais, né? Só que, até o final do ano, nós ainda temos essa janela de oportunidade do aumento salarial. Só que para você conseguir, vamos lá, colher essa oportunidade, você tem que sair da forma convencional da operação, né? Então, por exemplo, se eu trabalho só minha carteira, chegou o momento de eu atacar uma outra carteira, né? Atacar um outro público, um outro lead, um outro mail para conseguir trabalhar essa rentabilidade. Porque se vocês forem analisar em questão de rentabilidade do contrato novo para uma portabilidade, redução de parcela, refinanciamento de contrato, o novo ele dá uma rentabilidade muito alta que ela compensa muito mais do que você fazer um grande volume de operação do outro lado. Só para vocês terem uma ideia, nós não tivemos nesse mês recorde de produção. Não foi nosso recorde de produção. Em contrapartida, foi um recorde de rentabilidade. Então, claro, porque cada operação aí a gente está falando de uma média de 14%, então, ou seja, a rentabilidade ela foi lá nas alturas. Já em outros momentos, a gente fazia um volume muito grande, mas com uma rentabilidade muito pequena. Então, essa oportunidade ela ainda vai estar na mesa até dezembro. E o que eu estou falando para vocês é como a maioria do mercado ele se comporta. Então, ele ataca a sua carteira, né? Fui lá, trabalhei a meu lote de carteira, trabalhei todo mundo lá, e chegou lá depois que eu terminei esse lote, aí acha que acabou essa oportunidade e já começa a trabalhar portabilidade, refim de portabilidade novamente. Então, não deixem essa possibilidade de negócio até dezembro passar. Ainda tem muito negócio a ser feito. Mediante a isso, pessoal, quero passar para vocês, a gente está disponibilizando 100 mil nomes, tá? São 100 mil nomes de clientes que eles se aposentaram e contrataram empréstimos até agosto desse ano. Então, eles se aposentaram em janeiro até julho, é uma safra de novos aposentados, janeiro até julho, mas que eles fizeram um empréstimo até agosto. Ou seja, a gente está falando assim de um potencial cliente novo que foi um tomador de crédito, porque ele se aposentou e logo ele já fez um contrato, então, ou seja, ele tem uma necessidade financeira e, teoricamente, esse cliente ainda não está na base de todos os correspondentes. Porque o que acontece? Muitos dos clientes que são aposentados há muito tempo, eles já estão muito batidos porque todo correspondente tem esse e-mail. E como essa aqui é uma safra nova, né? A gente está falando de janeiro a julho, esses clientes eles não estão sendo muito batidos, ok? Então, esses e-mails eles estão sendo tratados, estão subindo lá no SGI, depois eles vão ser distribuídos aí na loja
para poder fazer um trabalho específico. Então, se vocês quiserem conselho, eu falo o seguinte: ainda foquem até o final do ano no aumento de margem, porque ainda tem muita oportunidade aí. Também, um detalhe importante desse ano é a questão de clientes com idade avançada, gente. Tem muita gente esquecendo isso. Porque, por exemplo, tem clientes que têm idade avançada para fazer o contrato em 84 meses, a 72 meses. Porém, dentro da política, às vezes ele passaria lá em 36, em 48. Então, não esqueçam também desse pessoal que às vezes você não coloca mais para trabalhar para a tua equipe, porque já não tem idade para fazer no prazo máximo, mas aqui nós estamos falando de contrato novo. Nós não estamos falando de portabilidade, nós estamos falando de refinanciamento. Então, ou seja, vale a pena... Peraí, deixa eu mutar aqui que tem um barulho. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Bom, vamos lá. Então, não esqueçam dessa questão. Façam um filtro no mail de vocês de clientes que não podem mais fazer em 84 meses, que não podem mais fazer em 72 meses, mas que possam fazer em 60, 48, 36. Inclusive, nós temos uma condição muito boa do CETELEM para esses prazos mais reduzidos, com carteira diferida. É bem interessante a política. Então, vale a pena vocês analisarem isso também e não deixar essa oportunidade passar. Todo o mercado só está olhando para os 84 meses. Então, muitas vezes vai passar despercebido esses clientes que são abaixo de 84 meses. Beleza? Fechado até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Mandem aí um ok no chat se está claro essa situação. Show, então, maravilha. Até o caboclo que estava deitado ali levantou. Eu não consigo ver, que eu só vejo algumas carinhas aqui no... Foi o Vini que contou, tem um louco deitado ali no... Ele já vai levantar agora, com certeza. Luciano. Oi. Essa questão dos mailings, você vai disponibilizar para cada loja ou quem quiser para pedir? A gente vai disponibilizar, a gente só vai terminar de imputar eles, porque foi uma base que chegou, acho que foi hoje de manhã, a gente está imputando ela para depois fazer essa liberação. Desculpa, quem que está falando? É a Gisele. Oi, tudo bem? Baita produção, hein? Parabéns. Obrigada. Eu tô toda doída também. Por muita perca? Bastante. Que pena, né? Você sabe que, assim, isso a gente percebeu, não foi... algumas regiões, elas sofreram muito mais, né? Então, por exemplo, a região de São Paulo capital e metropolitana ali de São Paulo, foi recorde, né? É onde aconteceu o maior índice. O que mostra, obviamente, que os fraudadores, vamos lá, são da onde? São de São Paulo também, né? Então, até um detalhe importante que, colocando isso, né, gente, essa semana teve um comunicado das promotoras, né, colocando lá que estavam buscando alternativas, não sei o quê, né? Aquilo ali é balela, né, gente? Porque, assim, a não ser que a promotora não saiba com quem está produzindo para ela, né? E a grande verdade é que isso só acontece porque as promotoras permitem essa atuação, né? Porque, vamos lá, se a Gisele está produzindo, né? E aparece lá 4, 5 clientes contestando que não fizeram o contrato com ela, que aquele contrato, enfim, né? Daquele código. Não existe não saber quem está fazendo, né? Então, a grande verdade é que, assim, a promotora, na ânsia de produção, manda a produção, aceita a produção de qualquer jeito, né? E aí prejudica o mercado. Daí vem com aquele papinho lá de, opa, vamos preservar o mercado, né? Poxa, isso aí assim, é história para boi dormir, né? Porque se que realmente quisesse que o mercado fosse saudável, teria tomado outros cuidados, e mesmo aqueles que já tinham histórico, já tinha bloqueado o usuário e não acontecia mais, né? Só que a gente sabe que na prática não é assim. A pessoa, se a Gisele colocou um volume grande de produção lá, pagou uma boa, pagou metade desse valor e metade deu problema, vamos ficar com a metade que pagou e vamos deixar ela trabalhar, entendeu? E isso é muito ruim, que prejudica quem é sério no mercado. Inclusive, essas mudanças que os bancos estão colocando de forma operacional vai prejudicar
não é que vai prejudicar, mas vai burocratizar a operação. Isso é fato, gente. A gente vai ter vários problemas aí que vão acontecer por causa disso. Os bons pagando pelos maus, né? Então, infelizmente, isso vai acontecer também. Ô Lu, mas eu vou tocar num assunto meio delicado aqui. Mas eu acho que é importante, porque é a gente que dá a cara para bater aqui, né? O que me preocupa mais são as fraudes de contratos de clientes que só fizeram as operações com a gente. Entendeu? E aí o cliente entra aqui e fala, poxa, mas eu só fiz com você. Então, tipo assim, às vezes, vocês que estão há muito tempo, já devem ter percebido que isso já deve ter acontecido com vocês também. Tem alguma noção de como que isso pode acontecer? Porque, por exemplo, aconteceu com o meu pai, né? Entrou 3 empréstimos na conta do meu pai, sem ele solicitar. Meu pai não é uma pessoa que não tem empréstimo e ele tentou fazer um empréstimo comigo uma vez, entendeu? Por fim, nem deu certo, não passou no Safra, ele foi fazer um financiamento bancário mesmo, de carro, de veículo. Mas, assim, aconteceu com outros clientes. E aí isso me deixa preocupada, porque a gente perde um pouco a credibilidade, entendeu? E a gente que é de cidade pequena é complicado, porque a gente não sabe até onde isso pode chegar, né? Claro, com certeza. Mas se você for parar para pensar, né, Gi, já tinha acontecido algo muito similar a isso ali na época daquele seguro, daquelas contribuições. Acontecia muito similar a isso. O cliente que só tinha feito negócio na minha loja e, de certa forma, aparecia o documento lá, porque aí faziam o Chico Xavier, né? Mas aparecia o documento lá da pessoa lá com a seguradora, teoricamente assim, comprovando que a pessoa fez aquela contribuição, que ele contratou aquela contribuição, né? Então, e aí assim, né? Como que isso surge? A grande verdade é que não tem como saber, né, de como que isso surge. Porque, por exemplo, tem gente que vende documento de cliente, né? Tem hoje pessoas que vendem documento de cliente. Então, como isso surge, Gi? Falar bem a verdade, a gente não sabe se consegue se sai do banco, se sai da New Space, que recebe todo o documento, enfim, alguma situação existe aí para o pessoal conseguir essas documentações, né? Gi, beleza? Beleza, entendi. Outra coisa que também é bem interessante, gente, que assim, ó, se tivesse em vigor já, provavelmente aí teria aí eu falaria até que é caso de polícia mesmo, até de prisão, que se a LGPD tivesse já em vigor, teria um pepino muito maior para o pessoal, porque daí já não é só autorregulação, né? E a LGPD, como esse ano ainda as empresas não estavam, e aí de vários ramos, né, não só do nosso, como elas ainda não estavam preparadas para essas mudanças de LGPD, aconteceu adiamento, né? Então, na verdade, a LGPD ela entra em vigor em abril de 2021, isso se não for adiada novamente, né? Mas aí já entra uma outra situação, né, que é realmente do banco de dados, né? Como que surgiu esse banco de dados? E aí as empresas elas têm que prestar uma conta sobre como surgiu aquele banco de dados, né? E aí por isso também, gente, a gente vai tratar dessa mudança para 2021 também, porque isso vai nos afetar direto e indiretamente, isso vai nos afetar também.